para a matéria do trânsito aqui, ô Samanta, por favor. Vamos aqui para a matéria do trânsito, porque o MN Link lá no centro ainda não está resolvido. Então vamos aqui, o trânsito é confuso, a sinalização é confusa, a fiscalização é frágil, a imprudência é maior ainda e o uso do álcool, esse acaba com tudo. Detalhes na reportagem, por favor. A situação é mais delicada no final de semana, é quando dobram as entradas no HUT. E 80%, não se iludam, são decorrentes de traumas por conta de acidentes de moto. Este senhor de São João do Piauí é um exemplo. No HUT é fácil encontrar vítimas. Este aqui teve que operar a cabeça. Eu vinha de uma residência lá e peitei num rapaz lá à noite. Aí eu caí. Tinha tomado uma? Coisinha. O trânsito cada vez mais inchado, aliado a uma sinalização que deixa a desejar em alguns pontos, torna ainda mais perigoso andar sobre duas rodas. Quem fica sequelado tem no CEIR uma chance de ganhar uma prótese. Aqui, de 10 pessoas que procuram próteses, 5 são vítimas de acidentes de moto. Aí vem a dura realidade de se adaptar às mudanças. Seu José perdeu uma perna ao colidir com o carro. Está em busca de recuperação. Passei 1 ano sem usar prótese. Estou voltando, voltei, usei 1 ano, depois parei, agora estou voltando através desse programa. Quem sobrevive de um acidente tem que arcar com a lei. Das 320 carteiras de motoristas suspensas pelo Detran em 2012, mais da metade é por conta da mistura álcool e direção que acaba gerando acidentes de trânsito. E em 2013 a situação parece ainda mais delicada. Até maio, 129 carteiras já foram suspensas. Gente que vai passar 1 ano sem poder dirigir, para depois procurar uma autoescola e tirar novamente uma carteira de motorista. Eu acho que aqueles que se envolvem em crimes que acabam em mortes, apontado a sua culpa, eles não deveriam mais ter o direito de dirigir. Eu acho que deveria ser assim, porque um cara que comete um abuso no trânsito, comprovadamente, porque muitas vezes pode ser também um acidente, comprovadamente ele usou o álcool, então ele assumiu o risco de que poderia matar ou poderia morrer. Né? Ele andou em alta velocidade, ele assumiu o risco de matar ou morrer. Então, se ele perdesse a carteira totalmente, porque cadeia a gente não está vendo nesse país para esses caras, aliás, cadeia aqui só é para pobre e gente da cor escura, né? Então, é uma vergonha, mas é uma vergonha. Quer ver? Ó? Tem a família das 5 pessoas que faleceram naquele acidente que está fazendo 1 ano agora, dia 9. Tá? No acidente, quando o médico vinha mamado, segundo os guardas rodoviários, não sou eu que estou dizendo, segundo o depoimento dos policiais rodoviários que lá estavam, que vinha num estado de embriaguez sem condição de dirigir, ele não viu nada, passou por cima de um carro pequeno na sua possante caminhoneta e tirou a vida de 5 pessoas. A família ainda hoje pede justiça. Me dá detalhes, Samanta, me ajuda, Samanta, por favor. Eu sou filho de Leônidas e Bernadette, sobrinho de Leodivan, Rita e primo de Lorena. Essas 5 pessoas estão falecidas, mortas, enterradas. Num acidente que a pessoa que provocou vinha de uma vaquejada aqui em Campo Maior. Nada contra a vaquejada, ao contrário, gosto. Só queria dizer que vinha de uma vaquejada, embriagado, na contramão, em alta velocidade, vindo com o carro dele possante passar por cima do veículo que meu pai vinha, minha família vinha dentro, matando as 5 pessoas, foragiu do local, mentiu, dizendo que não era ele o dono do carro. Então isso vai agora, dia 9, no domingo, está fazendo 1 ano desse trágico acidente. Eu quero aqui estar lembrando as pessoas que estão indo a Campo Maior hoje, amanhã, que vão com cuidado, que tenham bastante paciência, que não beba, se programa para ir e vir, para que outras pessoas não venham passar o que eu estou passando, eu e minha irmã. Na realidade, eu e minhas irmãs, a gente tem vivido uma vida de vivo morto, cara. É muito ruim, até mesmo porque nossa família é uma família muito unida. Na data, meu pai estava aniversariando, completaria 54 anos, muito novo, minha mãe com 50, meu tio com 46, a outra com minha tia com 40, a bebê com 5 anos de idade, sensação muito grande de impunidade. Eu não consigo entender como é que as pessoas da justiça conseguem botar um crime como culposo, sem intenção de matar. Se ele assumir o risco. Se ele assumir o risco. É como eu pegar uma arma, sei que aquela arma mata e andar com ela na mão que pode sair e matar alguém. Então, eu estaria aqui hoje vivo se não fosse a imprudência, a imperícia, a incapacidade desse rapaz de pensar no próximo, nos outros, só pensou nele mesmo, entendeu?
Olha, tá aí uma declaração que fica uma lição para a gente. Nós estamos vivendo os festejos lá do glorioso Santo Antônio, da terra onde eu nasci, em Campo Maior. Agora, é um festejo maravilhoso. Se você vai para lá rezar e depois vai tomar uma, você não pode dirigir. O cara que fez isso assumiu o risco. E aí o cara que perdeu a família inteira faz um apelo, um desabafo e diz, olha, se vocês vão lá hoje, quem vai beber leva um cara para dirigir. Eu tô com vontade de ir hoje para novena lá, depois comer um frito lá, arrematar alguma coisa no leilão do padre. Mas eu tô atrás do Sr. Raimundo pelo isso. Se não liberarem ele para ir comigo aqui, eu não vou poder ir, porque eu vou lá. Então eu vou e não vou beber. Porque se beber não dá para dirigir. Não, tomo 2, 3 copinhos, gente, não adianta, o reflexo não é o mesmo. Não é o mesmo, a visão não é a mesma, o raciocínio não é o mesmo. Não adianta, mas eu já tomei, foi sorte, viu? Você passou batido, foi uma exceção, meu amigo. Então a gente tem que ter prudência, tá? O álcool é uma coisa. Eu estou aqui já com 2 convidados, enquanto o Lucena se prepara ali, tá? Enquanto ele se prepara, aliás, você pode entrar, comandante, pode entrar. Comandante do trânsito, ia lá para o Vivo não deu certo, pode sentar aí. Nós estamos falando aqui dos números que tem acontecido. Eu vou começar conversando com o Bernardo Aguiar. Bernardo, a sinalização, a falta de definição, muitas vezes nós temos ruas meio confusas e indefinidas. O que causa esse tanto de acidente de trânsito, embora o número no país até tenha caído, mas continua tão violento que as mortes estão acontecendo? Boa tarde, Bernardo. Boa tarde, Silas. Bom, os acidentes eles acontecem, Silas, né, por quebra de princípio. A sinalização ou a falta da sinalização é só um ponto, né, no que se refere aos acidentes de trânsito, né? Existem outros princípios que são quebrados para que o acidente aconteça, né? Ele não acontece, muitas vezes a pessoa diz, foi destino, foi azar, não. O acidente ocorre porque o cidadão, né, ou por negligência, ou por imprudência, ou até mesmo por imperícia, né, se envolveu num acidente e aí, por isso, né, geralmente o mais frágil é que paga o preço por isso. Tá? A sinalização é somente um ponto. E aí você tem que estruturar esse trânsito dentro da cidade, não só com sinalização também. Você tem aí a educação, mas a educação continuada, não só do ponto de vista do cidadão que se propõe a tirar uma habilitação. Então o cidadão ele tem que iniciar a sua vida social, né? Ele vai viver socialmente no trânsito, ele tem que saber que ele tem direitos e deveres, e aí quando ele completar a maioridade, ele vai, né, ter a intenção de dirigir um veículo automotor, e aí ele tem que entender que a responsabilidade dele é maior, né? Porque o Código ele estabeleceu uma ordem decrescente de responsabilidade, né? O maior será responsável pelo menor. A sinalização é um ponto que ele tem que respeitar, mas o direito do cidadão de ir e vir com segurança, né, também ele tem que respeitar. Quando é que você falou no incidente, né, do ano passado? Do ano passado, é verdade. O que ocorreu foi que o cidadão, né, por negligência, negligenciou e até mesmo foi imprudente, ele colocou a vida dos demais usuários da via ali em risco, e quem paga o fato é o mais frágil, né? A vida das pessoas vão ser ceifadas por conta de uma atitude imprudente. Eu estou com o Anderson aqui, que é superintendente multiprofissional lá do CI. Entenda bem, quando não deixa uma marca dessa, uma marca da perda total, o trânsito está deixando marcas de pessoas mutiladas. Marcas que dificilmente a pessoa, mesmo que não perda a vida, esqueçam. Não é isso que você vê todo dia chegando no CI, Anderson? Boa tarde. Boa tarde, telespectadores da TV Meu Norte. Boa tarde, Silas. Foi não. Infelizmente, é esse o quadro que vem se desenhando nos últimos 5 anos, podemos falar, que é o período de funcionamento do Centro Integrado de Reabilitação. Então, só para se mostrar um comparativo, no primeiro ano de funcionamento do CI, a maior parte dos pacientes atendidos amputados, eles eram por doenças vasculares, por uma diabetes, então uma amputação por uma patologia. E nos últimos 3 anos, isso vem se alterando. Hoje nós já chegamos a 50% dos pacientes protetizados são sequelados de acidente de trânsito, principalmente as motocicletas. Então, isso é importante aqui a fala do colega, quando ele fala que o principal ponto não é só a sinalização,
mas a educação que ela tem que ser continuada e também a fiscalização que hoje também nós vemos o batalhão de trânsito da Polícia Militar agindo de uma forma diferente. Então a fiscalização é educativa e punitiva também, como deve ser feita. Então o que nós trabalhamos hoje, pensando, nós temos que agir em conjunto com todos os órgãos do setor público e a sociedade de uma maneira geral, trabalhando na prevenção. Porque esses pacientes, o custo desses pacientes hoje para a sociedade, ele é enorme. É muito alto, é verdade. Então, se você observar, cada paciente desse que dá entrada no CI, que com uma sequela, com um traumatismo craniano, ele precisa no mínimo de 2 pessoas em casa que estão deixando seus afazeres, estão deixando a vida produtiva para cuidar desse paciente. Então, não é só a pessoa que ficou sequelada, são mais, no mínimo, 2 pessoas que ficaram improdutivas dentro da mesma residência. Eu estou aqui com o comandante Lucena, do BPTran, comandante, a pergunta tem muita gente inabilitada, sem condições de dirigir, que pratica erros gritantes, que usa álcool, que está embriagado, que já perdeu a carteira? Boa tarde. Tem. Boa tarde, Silas. Boa tarde a todo o Piauí que nos assiste. O Estado do Piauí, o Departamento Estadual de Trânsito, nós temos observado que os processos administrativos para a perda da carteira de habilitação pelas infrações definidas no Código tem se tornado cada vez mais eficiente no aspecto da celeridade. Haja vista que tem que haver todo um processo administrativo, ampla defesa, contraditório, tempos necessários a serem transcorridos para que esses processos de cassação ou de suspensão de carteira possam acontecer, mas eles têm cada vez mais se tornado mais céleres. E, na verdade, esse aspecto da fiscalização, que é o final, ou seja, o produto daquilo que nós verificamos na avenida, porque o policial, ele dá uma notícia de infração. Na verdade, quem pune é a autoridade de trânsito, que é o diretor do Detran. Então, é muito importante que o trabalho que a Polícia Militar faz, que os órgãos de fiscalização fazem, possa ter esse final, da verificação do usuário realmente infrator, seja punido, para que aquela sensação de impunidade, no aspecto pelo menos administrativo, seja verificado e isso funcione não como um aspecto de simples punição, mas num aspecto didático, de educação, de lembrança do cidadão que ele tem obrigações, que ele tem responsabilidades. Não é possível imaginar que se coloque no Estado, nos órgãos de fiscalização, toda a responsabilidade do ato da imprudência do cidadão. Ele é, sim, sujeito ativo, responsável pelos seus atos e responsável pelo cumprimento da legislação de trânsito. Como bem disse o colega, existem as falhas, existem as sinalizações nas vias, mas quem vai respeitar aquela sinalização é o próprio usuário. Não obstante ter ou não ter sinalização, ser boa ou ser ruim, o usuário tem sua responsabilidade e ele tem que ser chamado a esta responsabilidade como parceiro, não só como cumpridor, mas também como um sujeito multiplicador das boas práticas. O companheiro aqui, que é especialista em trânsito, o Bernardo Aguiar, ele nos diz que a gente precisa ter uma educação. Campanhas não são importantes, por exemplo, se nós fôssemos lá no CI, por exemplo, o Detran, como tão arrecada o Detran, como tanto arrecada, e mostrássemos lá, nessas inserções, o cabo fica mostrando tanta porcaria, me desculpa, na televisão mesmo, tanta coisa ruim na televisão, Tanta coisa. Por que não mostra lá o cara dando um depoimento dele? Olha, eu estou aqui hoje, aí meu pai não trabalha mais, minha mãe não trabalha mais, que tem que cuidar de mim, eu não ando mais, eu perdi a minha mobilidade. Isso é importante no aspecto psicológico do trânsito, por exemplo? Bom, a educação, ela sempre vai vir como uma parte importantíssima para o trânsito, Sobretudo porque o cidadão ele começa a transitar muito cedo, como pedestre, atuando de diversas maneiras, Silas? Como pedestre, como ciclista, como condutor de um veículo. E é preciso que ele tenha uma educação desde a infância, desde pequeno, desde a escola, para saber que ele tem responsabilidade até mesmo como pedestre, O Código de Trânsito prevê punição até para o pedestre. Na prática ela ainda não funciona. Mas é para conscientizar o cidadão de que ele tem direitos e deveres e que
a vida dele é a mais frágil, né? A vida dele é a mais importante. O próprio código foi criado para protegê-lo de maneira geral, não é aquele que é mais frágil. E o pior de tudo, ele é o que mais morre no trânsito. Ele é o mais frágil, né? O nosso colega falou aqui de principalmente motociclistas. Motociclistas transitam, né, no veículo automotor, mas são os mais frágeis. Muito por falta de educação. Está mais que provado que a falta de educação é responsável pela negligência, pela imprudência, ou seja, o cidadão que é educado, ele fica mais consciente, tá? E esses depoimentos, eles são importantes porque mostram uma realidade que as pessoas às vezes não dão tão crédito assim, né? Elas ficam alheias, dizem, não, isso não aconteceu comigo. Mas quem não tem um amigo, um parente ou conhece uma pessoa que foi ceifada no trânsito? Acredita-se que o número é de 50 mil pessoas por ano, né? Alguns especialistas, né, acreditam que é 50 mil pessoas, ou seja, um avião que cai todo dia, 150 pessoas diariamente morrendo, vítimas de acidente de trânsito, sem falar aquelas que ficam sequeladas, aquelas que ficam, né, temporariamente impossibilitadas de trabalhar dentro de uma faixa produtiva, né, para o país, e que só vem trazer prejuízo para essa nação, para esse país. Então tem que haver educação continuada, educação consistente, para que se ele, porventura, desobedecer o código, ele também encontre uma fiscalização contundente e logo depois também a penalidade seja aplicada pelos órgãos executivos de trânsito. Como você disse, o que interessante seria que ele ficasse realmente sem dirigir. É verdade. Para servir como exemplo. Ô, comandante, o final de semana a gente tem percebido que para acidentes mais violentos e os que acontecem, as vítimas fatais, tem sido no final de semana, né? É o álcool. Olha, é o álcool, é a imprudência do condutor, né? De repente, uma lacuna de fiscalização que nós, da Polícia Militar... Final de semana dá uma relaxada. Temos que fazer a nossa meia-culpa e analisar e evoluir, certo? Com as necessidades sociais. Então, nós fazemos operações de fiscalização durante os 7 dias da semana, pela manhã e tarde. Mas tínhamos uma lacuna que era as madrugadas, de meia-noite às 4 da manhã. E nós estamos verificando que são os horários onde os acidentes mais graves têm acontecido, né? Então, com esse pano de fundo, com essa observação feita, a Polícia Militar, juntamente com os outros órgãos de fiscalização do Estado, na parte de trânsito, como o S-Trans, está preparando a sua atuação sustentável, ou seja, não é fazer um dia, outro dia, é fazer todos os finais de semana, mesmo durante a semana, a partir das quintas-feiras, operações pela madrugada, de meia-noite às 4 horas da manhã, exatamente para buscar, no primeiro momento, inibir, né, o condutor que se aventura na noite ingerindo bebida alcoólica e, no segundo momento, conscientizar aquelas outras pessoas que, por um descuido, por uma desatenção, estejam caminhando para esse comportamento, porque a intenção da fiscalização é exatamente promover a mudança de comportamento deste cidadão, fazer com que se retire aquele cidadão contumaz, aquele cidadão que ele é insensível à legislação e sensibilizar outros a não praticarem aquela mesma ação. Então estaremos operando nos finais de semana, a partir da próxima semana e talvez esse final de semana já, com operações pela madrugada, de meia-noite às 4 horas da manhã, com esses dois aspectos. Inibir, no primeiro momento, contundentemente, e promover essa conscientização. Não tem dúvida. E a gente não pode esquecer o acidente recente, né, que envolveu o policial civil, né, ex-prefeito Nosso Senhora dos Remédios. Tem as imagens aí que acabou com a morte da bioquímica, educadora física Joilza, né? Um acidente que até hoje, aliás, chegou a informação hoje que a comanda do ex-prefeito é do valor de R$300, uma conta individual. Se ele não estava bebendo, estava tomando só água ou refrigerante, o homem deve ter saído cheio de lá, hein? Porque 300 conto de refrigerante e água mineral, não tem bexiga do mundo que aguente, né? Então precisa ser apurado. Aumenta ainda mais a tese de que ele estava alcoolizado ou que tinha ingerido bebida alcoólica durante aquele acidente. Está aí as imagens. Um acidente que todo mundo já conhece essas imagens, bárbaro, que não deu defesa para a moça vinha do banco de passageiro, né? Ele alegou a sinalização e, como o colega aqui participante, o Bernardo disse, a sinalização seria um detalhe. Se nós tivéssemos educação, nós iríamos imaginar uma sinalização no nosso próprio imaginário, né? A educação faz com isso, o mundo moderno, aliás, os países de primeiro mundo fazem isso, e essa cena fica aí gravada, porque nós vamos discutir
discutir trânsito aqui, nós vamos continuar discutindo o trânsito, vamos continuar, e eu quero agora um depoimento para encerrarmos a nossa participação do Anderson Luiz, que é lá superintendente. Qual é o psicológico dessas pessoas? Vocês têm acesso a elas, pessoas mutiladas no trânsito, o que é que elas dizem? Elas sonham em voltar atrás ao momento em que se envolveram naqueles acidentes? Essa é a primeira vontade, o sonho de toda pessoa que submeteu, que aconteceu um acidente de trânsito. Então eles imaginam a possibilidade de voltar o tempo atrás. É verdade. Então todos têm essa possibilidade. Se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse bebido, se eu tivesse habilitação, ao mesmo tempo os pais que se sentem responsáveis por uma doença do filho, uma doença de acidente automobilístico, no caso. Ficam se culpando, né? Se eu não tivesse dado uma moto para o meu filho menor, se eu tivesse cobrado a habilitação, se o governo tivesse feito a parte dele na fiscalização, porque muitas vezes hoje as famílias elas têm uma dificuldade de dizer não para os filhos. E querem passar a responsabilidade para a escola, querem passar a responsabilidade para os órgãos fiscalizadores, quando eles mesmos têm a obrigação de dizer não para os filhos. Isso é lei. A lei tem que ser cumprida. E assim é que nós conseguiremos diminuir essa quantidade de acidentes de trânsito que acontecem diariamente na cidade. Então hoje os acidentes de trânsito matam mais do que as guerras. Entendi. Comandante, moto é um negócio terrível, né? Olha, É transporte barato, o caba tem acesso, o caba tem vontade, realiza o sonho, mas aí vira um pesadelo. O problema da motocicleta, ele é muito pontual no aspecto da mudança de comportamento do Nordeste e do próprio brasileiro. Ele fez a transição da bicicleta, ou ele fez a transição do animal e foi para a motocicleta. Ele adquiriu a habilidade de pilotar, mas ele não foi formado como condutor dessa motocicleta. E ele aprendeu e ele vai guiar essa motocicleta da forma como passar pela cabeça dele. Então é necessário que se observe que é preciso, é importante a passagem desse condutor por uma autoescola. No que pese ser bom, ser ruim, tem que melhorar, a educação tem sempre que melhorar, mas a passagem desse condutor, a formação desse condutor em uma autoescola, ela é de fundamental importância, ela é indispensável para se fazer um bom condutor. Então a gente tem esse aspecto aí, a maior infração, ou uma das maiores infrações que ocorre em Teresina é o condutor da motocicleta ou do veículo fazer essa condução sem possuir CNH. Muito obrigado, senhores. Esperamos aí ter contribuído, principalmente véspera do final de semana. É importante um bate-papo como esse, para que as pessoas que vão sair, que vão se divertir, que vão usar o transporte, possam... Aliás, a prudência tem que ser diária, mas redobrar no final de semana, porque como eu faço se os outros se embriagam? De vez em quando a gente tem que dirigir pela gente e pelos outros, né? De vez em quando a gente tem que procurar fazer isso. Nem todas as vezes é possível. Obrigado, senhores. Muito obrigado, muito obrigado. Olha, Pintos, impossível não comprar. Festival de ofertas Pintos. Refrigerador Consul Frost Free 263 litros. Só 12 de R$ 115,90 sem juros.